Olá pessoal, e agora vamos falar dos níveis evolutivos do signo de Peixes. Fiquem ligados que vai ser logo após a vinheta. Antes de iniciar o vídeo, se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. E se você gostar do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba. E também de comentar aqui embaixo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Então vamos lá? Como é que as pessoas agem no nível 1 de evolução do signo de Peixes? Bom, é nesse nível 1 que geralmente as pessoas elas se sentem aprisionadas a si mesmas. A falta de compreensão da sua existência e o que fazer com aquele corpo físico é muito presente nesse nível 1, que é a sua posição natural ao signo de Virgem. Virgem é um signo que tem muito a ver com a matéria, tem a ver com a Mãe Terra, tem a ver com a natureza mesmo. E o corpo físico nada mais é do que a matéria que advém da própria natureza. O corpo é um pó e esse corpo vai voltar a ser pó quando o espírito deixa, de alguma forma, essa matéria. Então imagina assim, no momento que um espírito ele se aloja em um corpo físico e nasce para a vida e passa a ter consciência de que está aqui de alguma forma para cumprir uma missão, as pessoas de nível 1 provavelmente não entendem isso e sentem no corpo um grande peso, uma grande culpa, um incômodo, uma coisa bem pesada mesmo. E muitas vezes não sabem lidar com essa energia, não sabem lidar com esse aprisionamento que é o corpo, que é um aprisionamento que ele próprio escolheu antes de reencarnar. Falou, não, tudo bem, eu aceito nascer, eu aceito entrar neste corpo e eu aceito experimentar a vida aqui no planeta Terra. Só que quando a pessoa nasce, entra o véu do esquecimento e a pessoa esquece de todos os acordos e de toda a consciência que ela tem de um quadro maior. Então fica restrito de alguma forma às leis da Terra, as leis humanas, do corpo físico, dessa matéria que a gente vive e dessa dimensão que a gente está. Então esse nível 1, o eixo virgem ali, essa oposição direta à virgem, traz uma certa agonia para a pessoa, porque ela não sabe encarar o corpo físico, esse aprisionamento de alguma forma do espírito em uma matéria e ter a obrigação de alguma forma de cumprir sua missão aqui, de ter obrigações de viver, de acordar, de trabalhar, de se alimentar, de se vestir, ou seja, a pessoa precisa ir à luta, precisa, se envolver socialmente, precisa conhecer pessoas. Aí entra essa quadratura natural de Gêmeos e Peixes, que é quando a pessoa precisa se envolver socialmente, precisa sair da toca, precisa lidar com mundos diferentes, com energias que às vezes ela não sente a vontade estando naquele tipo de energia, mas precisa aprender a lidar com isso. Geralmente no nível 1 as pessoas não gostam. E o que elas fazem? Se escondem, ficam presas dentro de casa, ou ficam presas dentro de um mundinho, ou até mesmo se relacionam, têm um monte de amigos, mas vivem entorpecidos, vivem de alguma forma fora da realidade para não encarar esta realidade, para não lidar com os erros e defeitos dos outros também. Porque muitas vezes essa energia pisciana no primeiro nível tem aquela questão de o meu mundo tem que ser como eu quero, de criar um mundo ilusório, um mundo de Alice, e as coisas tem que ser perfeitinho daquele jeitinho que ela acredita. Se for diferente daquilo, faz um dramalhão. A vida vira um caos e a pessoa se torna uma vítima enorme de todas as situações, porque a vida não é justa, eu sou sensível, eu sou isso, eu sou aquilo e pronto, não se relaciona com mais ninguém, ou se for se relaciona ou criando uma realidade que não existe, ou se entorpecendo de alguma forma. E é geralmente nesse nível 1 também que as pessoas não têm crença nenhuma, ou seja, não acreditam em nada, fé em nada, não seguem nenhuma religião ou não seguem nenhuma crença, nenhum conceito, nenhuma filosofia, são contra todo tipo de conceito que pode botar um peso de responsabilidade para ela. E aí entra essa quadratura natural de Sagitário e Peixes. A pessoa fica completamente avessa a qualquer tipo de crença, a expansão da sua mente, a expansão do seu conhecimento de forma sábia, de forma profunda, ou seja, tem que se esforçar, tem que estudar, tem que aprender sobre aquilo ali, muitas vezes não quer, prefere ficar no mundo da ilusão, no mundo dos jogos, no mundo das drogas, no mundinho próprio que a pessoa cria para ela e pronto, tá ótimo. Para que esforçar minha mente? Me deixa aqui, a vida é muito difícil, eu prefiro ficar vendo esse desenho,
prefiro ficar jogando esse jogo, eu prefiro ficar bebendo aqui do que lidando com a realidade nua e crua, porque ela é muito dura e eu não quero que ninguém fique jogando verdades na minha cara. Sagitário adora fazer isso, né? Jogar verdades na cara das pessoas. E é nesse nível 1 que as pessoas ficam extremamente vitimadas. Tudo que acontece para ela é culpa do outro, é culpa da sociedade, é culpa do vizinho, é culpa do presidente, é culpa de todo o movimento que está ocorrendo fora do mundo dela, que é virgem. E virgem é um reflexo do mundo ativo. E esse mundo ativo, ele de alguma forma cria conceitos e critica, observa, analisa. Então as pessoas que estão no primeiro nível de peixes detestam crítica, mas acabam de alguma forma criticando tudo, se colocando como vítima. O resto é todo errado, ela que está certa. O mundo funciona de forma errada, tinha que funcionar do jeito que ela acha que tem que ser. E por não estar funcionando da forma que ela acha que tem que ser, ela se coloca como vítima. E é justamente por isso que essas pessoas do nível 1 têm muita dificuldade de se relacionar, porque os outros, as pessoas ali do seu dia a dia, seus irmãos, tios, primas, seus amigos de escola, vão perceber esse vitimismo e não vão ter saco, não vão ter paciência para lidar com pessoas assim. E muitas vezes essas pessoas que estão ali no seu convívio comum vão jogar a verdade na cara dela, vão trazer essa pessoa para a realidade. Na hora que a pessoa puxa ela para a realidade, ela fala: sai fora daqui, quero ficar sozinha, se tranca no quarto e some, desaparece por meses. E aí entra o isolamento, e esse isolamento se torna uma prisão. E essa prisão não se torna mais somente uma prisão em um corpo físico, o espírito que tem a obrigação de experimentar a vida de alguma forma, mas ela acaba ficando presa também a ambientes físicos. Uma coisa desse nível 1 do signo de peixes que é muito pesado é que a pessoa de alguma forma renega a sua existência. Ela não tem consciência, ela não entende a sua missão, essa sensibilidade que ela traz, ela não compreende e de alguma forma se coloca como vítima, como se fosse uma obrigação realmente estar aqui e como se sentasse para esperar o tempo passar para ela ir embora e acabar com esse sofrimento enorme dela, sendo que muitas vezes ela não está sofrendo nem um terço do que uma pessoa com um escorpião forte no mapa sofre. Então esse nível 1 do signo de peixes é realmente muito denso, muito pesado, e a pessoa tem, de certa forma, que buscar um meio de evoluir essa consciência, de tentar compreender que a vida aqui tem um objetivo. E esse objetivo está na experiência física e material. Não tem como fugir disso. Se fosse para viver só na experiência espiritual, não estaria encarnado, né? Aqui no plano terreno. Agora, como é que as pessoas agem no nível 2 de evolução do signo de peixes? Nesse nível 2, geralmente as pessoas passam por um combate muito grande entre o existir e o não existir, entre o ela ser e ela não ser. Quem sou eu e quem são os outros? Até onde eu pertenço e até onde eu deixo de pertencer? É geralmente nesse nível 2 que as pessoas passam a ter consciência do seu corpo físico, das suas obrigações, que precisa experimentar na matéria as coisas aqui para expressar uma coisa mais sutil, uma coisa que vem de longe, que geralmente está nessa vibração mais artística, onde as pessoas de alguma forma trabalham de forma inconsciente, que às vezes olham para uma tela, por exemplo, e veem já um quadro pintado e não entendem como que elas já conseguem visualizar o quadro pintado na cabeça delas, e elas simplesmente começam a pintar e a mão parece que vai sozinha e trabalha sozinha, parece que tem uma comunicação entre o corpo físico e a alma delas, né? Que aí é justamente essa oposição de virgem, mais uma vez, só que entrando em equilíbrio e de alguma forma a quadratura aí entre Sagitário e Gêmeos, né? Que aí Gêmeos começa também a ter essa compreensão dos movimentos, a trazer de alguma forma a mente consciente, a mente racional, porque Gêmeos tem a ver com a mente racional, a mente humana que está aqui, né? Então é trazer essa sensibilidade pisciana, é a mente, é a alma, é o espírito, é o campo vibracional, e trazer isso para uma razão, utilizar os membros, o corpo físico e fazer de alguma forma materializar aquilo que eles estão sentindo. Então daí vem os artistas, os grandes dançarinos, muitos dançarinos fazem os movimentos, e se eles racionalizarem muito em cima dos movimentos, provavelmente
provavelmente não vão conseguir fazer a dança tão lindamente como eles fazem dentro de um movimento mais intuitivo. Então entra o lado intuitivo, Sagitário fazendo essa quadratura natural, entra Virgem, geralmente os dançarinos precisam praticar de alguma forma todo dia, né? Tá ali praticando todo dia, criando técnicas, aí entra a oposição de Virgem. Isso é só um exemplo, obviamente, que eu estou dando para vocês do que é um nível 2, que é justamente a pessoa tentar encontrar esse equilíbrio entre a realidade física e a realidade não física. E um conversa com o outro em momentos inconscientes e momentos conscientes. Tem horas que precisa ter esse equilíbrio, como um dançarino. Ele cria as técnicas, cria os passos, cria o tempo, mas o corpo flui de forma intuitiva. Então é um nível onde a pessoa passa a conhecer a sua existência e a entrar em harmonia com a existência física também. É nesse nível 2 de evolução do signo de Peixes que as pessoas começam a se relacionar de forma mais tranquila, que muitas vezes encantam o meio por sua sensibilidade, né? Estão ali, se relacionam, conhecem as pessoas, fazem muitas atividades, precisam fazer atividades fora de casa, conhecer coisas novas, essa quadratura natural de Sagitário. Precisa conhecer, explorar mundos novos, conversar com as pessoas, trabalhar esse lado mais racional, buscar de alguma forma o seu senso crítico e buscar analisar a situação para poder aprender qualquer coisa, seja dentro do mundo artístico ou fora do mundo artístico. É nesse nível 2 que a pessoa traz para sua consciência a presença do ser e do poder de criação que ela tem, de criação no mundo físico, através da sua sensibilidade que não está no mundo físico, que está além daqui. É geralmente nesse nível 2 do signo de Peixes que as pessoas começam a ter uma conexão mais bacana com a espiritualidade, com alguma crença, com filosofias de vida, buscam conhecer pensadores e tentam de alguma forma compreender como as coisas funcionam, quais são os tipos de conceitos que existem aí, e dentro dessa sensibilidade que essas pessoas trazem, elas tentam encontrar respostas para tudo aquilo que estão sentindo, e às vezes lendo uma obra de um artista ou buscando pessoas tão sensíveis quanto elas para poder compreender, poxa, como é que foi a vida dessa pessoa. Estudam, buscam, se informam sobre o mundo, sobre as pessoas, principalmente as histórias das pessoas, para comparar, para encontrar uma referência, para conseguir compreender a sua própria existência. É interessante dizer que no nível 2 de evolução do signo de Peixes, as pessoas não se limitam ao saber somente artístico e dessa sensibilidade. Muitas vezes, existem muitas pessoas que, através dessa curiosidade de entender como que as coisas funcionam de forma mundana, que acabam muitas vezes estudando tanto que se tornam grandes médicos, que se tornam pessoas que cuidam da alma das pessoas, que trabalham de alguma forma com esse lado mais sutil e sensível das pessoas. Estudam tanto, compreendem tanto, que passam a cuidar do outro, que passam a ter uma compaixão e uma compreensão muito grande da dor e da confusão dos outros. Então muitas vezes são aqueles que estendem a mão para aquela pessoa que está ali perdida, completamente iludida na realidade dela. Então essas pessoas estudam, aprendem, alcançam um nível em que conseguem puxar e ajudar as outras pessoas. Agora, como é que as pessoas agem no nível 3 de evolução do signo de Peixes? É nesse nível 3 que a pessoa se liberta, que ela simplesmente se entrega a essa energia mutável, que é essa grande cruz, Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos. É o nível da libertação do corpo físico e da alma. É a compreensão total da experiência do espírito na matéria. E que quem controla de certa forma a matéria, quem cuida dessa matéria, Virgem, essa oposição de Virgem aí, é o espírito, é o pensamento. É quando a pessoa consegue elevar o seu pensamento, consegue trazer a sua mente física, essa mente racional que a gente recebe, esse cérebro que a gente tem, e consegue de alguma forma iluminar isso, despertar essa mente física para uma consciência um pouco mais elevada. Então muitas vezes é através do pensamento, da mente, que traz a cura para o próprio corpo. É através dessa mente, dessa fé, dessa confiança, que é essa quadratura natural de Sagitário. Quando a pessoa está no terceiro nível, ela tem todas essas energias equilibradas. Então ela tem plena consciência dessa realidade física
limitada das leis que essa realidade física tem, mas tem consciência de que o conhecimento é o que dá para a pessoa poder. Imagina assim, vamos pegar a pesquisa que foi feita sobre a molécula da água, que quando a água recebe algum tipo de energia, ela vibra conforme aquela energia. Então, se a pessoa usa palavras pesadas, densas, a molécula da água vai se transformar. Agora, se a pessoa usa palavras bonitas, como amor, harmonia, paz, a molécula da água vai passar por uma transformação e vai ficar belíssima. O que eu quero dizer com esse exemplo é que as pessoas de nível 3 de evolução do signo de Peixes vão estudar e vão buscar conhecer, vão saber e vão ter consciência que aquela molécula passa por uma transformação, dependendo do tipo de vibração que ela recebe. Então vamos supor que essa pessoa de peixe está ali trabalhando em um ambiente onde um monte de gente está falando palavrão, coisas horríveis, só energia pesadas, e tem um copo d'água em cima da mesa dela. E ela cria um bloqueio para si, de alguma forma aquela situação não a afeta, mas na hora que ela sente sede, ela pega aquele copo, ela não vai beber a água, porque ela sabe, ela vai usar tanto a sensibilidade dela, quanto o conhecimento que ela buscou e os conceitos que ela criou para si. Ela não vai tomar aquela água, porque ela sabe que aquela água está de alguma forma com as moléculas afetadas. Aquela água vai entrar de alguma forma no organismo dela e pesar. Então as pessoas de nível 3, elas alcançam de alguma forma essa consciência. Elas têm pleno equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Elas conseguem compreender como as coisas funcionam, não só através da sua intuição e da sua sensibilidade, mas através da ciência, através do conhecimento, através do saber. E elas geralmente juntam esses dois conceitos, tanto o espiritual quanto o físico, para trabalhar dentro do amor universal, para ajudar as pessoas de forma desinteressada, de forma extremamente altruísta, com muito amor no coração. Geralmente essas pessoas, quando alcançam o nível 3, são aquelas pessoas que atraem de alguma forma pessoas com problemas, pessoas que precisam de ajuda, porque elas têm de alguma forma uma fórmula, um jeito, um conhecimento que pode ajudar, que pode orientar, que pode trazer uma luz, que pode tirar a pessoa do fundo do poço. Mas é nesse nível 3 que a pessoa tem total controle das suas emoções, que não se deixa abater pelo sofrimento do outro e nem ultrapassa os limites das leis do plano físico, do plano terreno, e sabe que essas leis, quadratura natural de Sagitário para Peixes, essas leis precisam ser respeitadas e que não se pode tirar a lasca da cruz de ninguém, nem ninguém pode tirar dela e nem ela tirar lasca da cruz de ninguém. Cada um caminha pela estrada que criou para si próprio. Mas as pessoas do terceiro nível de evolução do signo de Peixes levam sabedoria, ensinam de alguma forma, mostram de forma sutil meios da pessoa caminhar por este caminho, às vezes doloroso, conscientes de que aquilo um dia passa, que aquele sofrimento acaba, que às vezes equilibrando o seu corpo físico, cuidando da sua respiração, fazendo uma meditação, trabalhando com projeção astral, utilizando de alguma forma o mundo quântico, as pessoas podem aliviar o peso dessa caminhada, não sair dela. Não tem por que burlar as leis físicas e as leis cósmicas. Se a pessoa precisa passar por aquilo, que ela passe com verdade, mas que saibam utilizar as ferramentas que o próprio espírito e essa consciência de que somos antes espírito do que matéria, então é trabalhando essa consciência, baixando de alguma forma a frequência mental, respirando e oxigenando o corpo, a pessoa consegue trabalhar com mais equilíbrio, consegue caminhar com mais tranquilidade, com mais sabedoria. Ou seja, nesse terceiro nível de evolução do signo de Peixes, que as pessoas compreendem que todos estão interligados e que a evolução ela só é alcançada quando todos estão evoluindo juntos. Então não adianta torcer para uma pessoa se dar mal, porque enquanto aquela pessoa estiver se dando mal, o restante não vai poder evoluir, não vai poder continuar a sua caminhada. Então um tem que dar a mão para o outro. Estamos todos dentro de uma mesma vibração, estamos todos dentro de uma mesma energia. Todos fazemos parte de um mesmo universo e todos estamos vibrando para uma mesma fonte. Enquanto um estiver vibrando ódio, rancor, raiva, a fonte está recebendo essa vibração. Então esse terceiro nível sabe que precisa de alguma forma conscientizar aquele ser que está ali vibrando coisas terríveis para a fonte e tentar de alguma forma elevar essa pessoa, fazer com que a pessoa entenda o perdão, fazer com
com que a pessoa entenda que o caminho que ela está trilhando foi construída por ela mesma, que os resgates que ela está tendo foram construídos por ela mesma, através das várias vidas que ela obteve, e que de alguma forma os resgates são para a própria evolução dela. Então as pessoas de nível 3 de evolução do signo de Peixes vão lá, estendem a mão, de alguma forma levam o seu saber, levam a sua compaixão, levam o seu amor, e de alguma forma as pessoas acabam compreendendo essa linguagem mais sutil e essa ajuda desinteressada, com muita compreensão pela dor que as pessoas estão passando. Esse nível 3 de evolução do signo de Peixes é um nível muito elevado, de uma compreensão que muitas vezes é muito difícil de se alcançar. Mas vejam essa grande cruz de Peixes. Imagina toda essa energia mutável, o eixo que tem relação com o corpo físico e a espiritualidade, com a saúde, e o eixo da intelectualidade e do saber. Imagina esses eixos entrando em harmonia e em equilíbrio. É aí que está o despertar, o acordar, e ter consciência do corpo físico e do corpo espiritual, e de alguma forma trabalhar esses dois com muito equilíbrio e muita sabedoria. É isso mais ou menos o que esse nível 3 expressa. Eu tentei traduzir da melhor forma possível. Eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês aí, lembrando que todos nós temos o signo de Peixes no mapa, então deem uma olhada aí aonde você traz o signo de Peixes. É de repente nesse setor que você precisa trabalhar esses níveis. Se você está se vitimando, procura ver se você não tem como trabalhar esse nível 1 para um nível 2 e buscar conhecer um pouco mais e se informar um pouco mais, ou trazer algum conceito novo para sua própria vida. Então vale a pena olhar no mapa de vocês, meditarem em cima desse setor, de olhar os planetas e meditar em cima deles também, e vejam aí se vocês não podem trabalhar de um nível 1 para o nível 2, ou de um nível 2 para o nível 3, tá bom? Então chegamos ao fim da série dos níveis evolutivos dos signos. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a paciência de vocês terem aguardado até aqui para finalizar. Eu sei que é um pouquinho lento, mas é porque eu trabalho dessa forma, um pouquinho mais profunda. Eu preciso estar realmente conectada para de alguma forma passar isso para vocês. Então agradeço muito a compreensão. Lembre-se de deixar seu joinha se você gostar do vídeo, isso ajuda bastante o canal. Esse rostinho que tá aí é um convite, caso você não seja inscrito no canal, para que você se inscreva. E esses vídeos que estão aí são algumas sugestões para que vocês continuem estudando cada vez mais. Então é isso, pessoal, e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.